Eu acho que quando que está um palestrante só pode tirar a máscara, não é isso? Quando tem que trocar de pessoas de púlpito. Isso, o que eu imaginava era isso mesmo. Quando no púlpito, por exemplo, tem que fazer a troca de pessoas no mesmo local, aí tem que usar a máscara. No caso aqui, que vai ficar só eu, não tem problema. Muito bem, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube ou pelo Zoom, seja muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar a Escola Bíblica Dominical, junto também... É aqui? Estou achando que é aqui. Muito bem. Então, mais uma vez, você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pela ferramenta do Zoom, vamos começar a Escola Bíblica Dominical com o tema geral, Grandes Lições da Bíblia. E também, os irmãos que estão aqui presentes, vamos tentar, então, fazer uma interação dos dois grupos para podermos aprender da Palavra de Deus grandes lições da Bíblia. Nós já temos falado sobre essas grandes lições dentro do livro de Gênesis. Começamos no livro de Gênesis, falando sobre a ascensão do homem. Depois nós falamos sobre bênçãos que Deus dá ao homem. E, se você está nos acompanhando aí também de casa, lembra dessas lições que nós estamos fazendo e fazendo uma interação, né? A gente está ligando passagens do Velho Testamento com passagens do Novo Testamento e fazendo uma aplicação para as nossas vidas. Vimos que Deus, então, nos criou em ascensão, criou o homem de uma forma especial, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus deu ao homem bênçãos físicas, como nós vimos no livro de Gênesis, também deu-nos bênçãos espirituais, tanto no livro de Gênesis nós vimos isso, quanto também no Novo Testamento, para aqueles que se tornam uma nova criação. Hoje, nós vamos ver, então, dentro dessas grandes lições da Bíblia, nós vamos ver sobre a queda do homem. E vamos aprender algumas coisas importantes para a nossa vida espiritual, tanto quanto nós vamos ver no Velho Testamento, como também no Novo Testamento, e vamos fazer algumas aplicações para as nossas vidas. E eu vou pedir você que está de casa, Murilo, eu vou falar com o pessoal que está de casa, para que possa dar um oi, um alô, para a gente, para saber se dá para ouvir aqui. Ok. Ótimo. Então, você que está aí de casa, se quiser fazer um comentário, uma pergunta, ou até mesmo uma leitura bíblica, é o mesmo sistema como nós sempre fazemos. Abra o seu microfone, pode fazer aí a sua pergunta, ok? Nós vamos então abrir nossas Bíblias para o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Tem gente que colocar essa câmera aqui? Vê se o cabo dela chega um pouquinho mais aqui, para eu poder ter um pouco mais de... Vê se o tripé vem aqui. Um pouquinho, eu acho que vem. Porque aí eu não preciso ficar virado aqui, eu posso dar um pouco mais... Pouquinha coisa vem, Murilo, aqui, ó. E assim. Isso. Aí. Pode passar o fio por cima da cadeira. Aí. Bem, porque aí o ângulo fica um pouco menor para eu poder fazer isso aqui. Bem, se você está aí de casa, com a sua Bíblia aberta, se quiser fazer essa leitura, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7, é bom que nós já vamos fazer o teste para você que está aí de casa, para que os irmãos daqui ouçam você que vai fazer a leitura. Fique à vontade, você que está em casa, para fazer essa leitura. Só lembra de falar o seu nome, quem tá aí de casa. Posso ler? Pode ler, acredito que seja a Leila. Isso, bom dia, Alisson. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom, Gênesis 3, 3 de 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher:
Foi isto mesmo que Deus disse: não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. nem Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E E vocês, vocês, como Deus, serão os conhecedores do bem e do mal. e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu que também. comeu também. Os olhos Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Muito bem, Leila, muito obrigado. E agora eu gostaria que nós todos juntos, tanto os que estão aqui presentes, quanto os que estão de casa, dentro desse tema geral, grandes lições da Bíblia, que nós já vimos que o homem foi criado em ascensão, o homem ganhou bênçãos materiais de Deus, ganhou bênçãos espirituais, e algo aconteceu com o homem que vai agora começar a sofrer um declínio. O homem começa a declinar na sua vida. E agora eu queria que vocês aqui agora presentes, o Murilo vai nos ajudar com o microfone, me ajudassem a ver neste texto de Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Então, eu queria ouvir pelo menos uns 2 irmãos ou irmãs aqui presentes primeiro, e depois você aí de casa também fazer comentários sobre o que eu vou perguntar. Vamos encontrar neste texto, aqui Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7, quais são os elementos que contribuíram para a queda do homem, o declínio na vida espiritual do homem. Então, aqui os que estão presentes, quiser, levanta sua mão e o Murilo vai te colocar o microfone aí. Adailton, por favor. A desobediência. Desobediência. Fala de novo. Desobediência. Desobediência. Muito bom. O que mais? Mais um elemento. Ricardo, por favor. Mais um elemento que contribuiu para o declínio do homem. Curiosidade. Curiosidade. Muito bom. Agora você aí de casa, abra o seu microfone e nos ajude aí com algum dos elementos que estão aqui que contribuiu para a queda do homem. Só lembra de falar o seu nome na hora que abrir o microfone, por favor. Um de cada vez, senão vai causar tumulto aí na rede. Alisson Regina. Alisson? Sim. Regina. Sim, Regina. O desejo de ter um entendimento além do que já tinha sido passado. Ótimo, muito obrigado. Um desejo de ter entendimento além daquilo que Deus já tinha colocado. Quem mais aí de casa pode ajudar aí com mais algum elemento que contribuiu para a queda do homem? São Paulo. Paulo, por favor. Acreditar em outras pessoas, né? Opa, acreditar em outras pessoas. No caso aqui, dando ouvido, a Satanás. Mais alguém aqui presente? Está vendo alguma coisa no texto? Tem mais coisas aqui. Depois eu quero pegar as passagens bíblicas. Leila. Sim, Leila. Nem tudo que é bonito é bom, né? Então, eles viram que a fruta era agradável aos olhos. Então, nem tudo que a gente vê que parece que é bom, é bom. Ótimo. Obrigado, Leila. E aqui presente alguém? Márcio, para fazer companhia para Leila.
Inclusive, é o mesmo versículo que a Leila citou. Combinaram, né? Eu vejo aqui egoísmo, porque fala desejável para ela. Ótimo, obrigado. Então, nós estamos vendo aqui vários elementos neste texto que contribuiu para a queda do homem. Então, nós estamos fazendo um levantamento aqui desde o começo da criação, né, do homem. O homem foi criado em ascensão, né, bênçãos físicas, bênçãos espirituais, mas agora nós vamos aprender aqui grandes lições com a palavra de Deus sobre a queda do homem. Então a mulher aqui, ela está dando ouvidos ao que não vinha de Deus, né? Foi falado isso também aqui em outras palavras. O desejo por coisas atraentes aos olhos, né? É o prazer, né, de ter alguma coisa bonita, a cobiça de querer o que não era para eles terem, né, como foi falado também pela nossa irmã Regina, né, no caso aqui, ter o mesmo conhecimento de Deus, né, e coisas que estão induzindo o outro ao erro, como o nosso irmão Paulo também falou, né, ouvindo vozes e induzindo pessoas ao erro. Por fim, como o Adailton falou, a desobediência a Deus. Então, são elementos que possivelmente, talvez, você já esteja vendo outros aqui também, e se você achou, quiser contribuir com a nossa aula, fique à vontade, você que está em casa, aqui presente. Mas, todas essas coisas contribuíram, então, para o declínio do homem. Hoje em dia, vamos fazer aqui... Valdivino, está querendo falar alguma coisa? Está com o microfone aberto? Estou. Por favor, Valdivino, fala um pouquinho mais alto. Eles foram induzidos com a mentira. Opa, foram seduzidos com a mentira. Muito bom. Conduzidos, tá bom. Muito bom, Valdivino, obrigado. Então, hoje em dia, muitos tiveram a oportunidade de ter uma vida nova em Cristo Jesus, ter comunhão com Deus, como nós estamos vendo aqui o homem e a mulher em comunhão com Deus. Temos passado também por desafios de ouvir coisas, né, de ser atraído por coisas, e não é diferente para nós hoje, se nós formos observar esse texto e olhar para a nossa vida espiritual, para a nossa vida que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre esta parte que foi falada aqui também, que está aí em Gênesis 3, do versículos de 1 a 5, vamos dizer assim, aonde fala que a mulher está aqui dando ouvidos a uma voz que não era de Deus. Talvez essa seja uma porta de entrada para a nossa vida também espiritual hoje, para o declínio da nossa vida espiritual. Ouvir vozes que não vêm de Deus. E isso pode ser aplicado tanto na nossa vida física, quanto na nossa vida espiritual. E a palavra de Deus, ela nos ensina isso no Novo Testamento. Nós estamos vendo o resultado disso no Velho Testamento, e o resultado foi a desobediência que culminou em o homem ser banido da presença de Deus lá no jardim. Dá uma olhada em Mateus agora, Evangelho de Mateus, você que está em casa, você que está aqui presente, vamos abrir a Bíblia para o Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, é uma passagem bastante conhecida. E eu vou pedir agora para alguém que está aqui presente ler para nós. E eu gostaria que você que está aí de casa pudesse falar, se você está ouvindo bem, o que nós estamos falando aqui.
tá? Então, Mateus capítulo 17, versículo 5. Quem aqui presente pode ler essa passagem para nós? Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me agrado, ouçam-no. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Interessante. Você que está aí de casa, está ouvindo bem o microfone? Pode falar aí se está ouvindo bem o que nós estamos falando aqui. Perfeito, Alisson. Muito bem, Paulo. Muito obrigado bom, aí Alisson. pelo retorno. Muito bem, muito obrigado. Então, olha que interessante, né? Os apóstolos que estão aqui com Jesus estão nas suas mentes ali vendo, ou na verdade, estão pensando ali naquela visão aonde estava Jesus transfigurado, né? Moisés e Elias, e as suas mentes ainda muito voltadas para o Velho Testamento e os grandes profetas do Velho Testamento. E aí Deus intervém com uma voz dizendo que eles deveriam ouvir a quem? Jesus. A Jesus. A Jesus. A Jesus. E é interessante que até o próprio Moisés, já havia dito isso para a nação de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 18. O próprio Moisés alertou a nação de Israel sobre falsos profetas, mas que Deus levantaria um profeta como ele, e que deveríamos ouvir este profeta. Moisés falou isso à nação de Israel em Deuteronômio 18, e é interessante que o apóstolo Pedro, na sua pregação lá em Jerusalém, vá lá para Atos capítulo 3, a pregação que Pedro fez, ele vai citar essa passagem onde Moisés disse isso. Atos capítulo 3, olha só a pregação do apóstolo Pedro, que está em Atos capítulo 3, podemos ler versículos de 21 a 23. Atos capítulo 3, versículo de 21 a 23. Vamos ver quem vai ser mais rápido, hein? Os que estão presentes ou os que estão em casa para fazer essa leitura, hein? Quem abriu seu microfone ou levantar a mão, começa a ler. Já temos aqui. Então vamos lá. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois, disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que eles lhe disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Ótimo. Então, olha só que interessante, né? A palavra de Deus nos mostra com exemplos claros, tanto lá em Gênesis capítulo 3, com aquele primeiro contato, né, do ser humano com uma voz que não era de Deus, e o resultado disso. E aí, vezes após vezes, a palavra de Deus vem nos mostrando a mesma coisa, né? O resultado de ouvir outras vozes a não ser a de Deus. E olha que interessante aqui no Novo Testamento, o apóstolo Pedro citando uma passagem que o próprio Moisés havia dito, que quem não ouvir este profeta, versículo 23 aí de Atos capítulo 3, qual que é o resultado? Será eliminado, não é? E é isso mesmo, é uma aplicação muito importante para a nossa vida hoje. E nós vamos ver, a gente consegue identificar isso nas cartas do Novo Testamento, o declínio na vida espiritual de muitos cristãos que começaram a dar ouvidos a vozes que não vinham de Jesus.
E alertas e mais alertas nós temos nas cartas do Novo Testamento. Vou pegar um exemplo aqui. Gálatas, capítulo 1. Vamos lá para o livro de Gálatas, capítulo 1, e depois eu gostaria que você pudesse fazer um comentário sobre isso, aplicando para a nossa vida aqui. Gálatas, capítulo 1. Lembra o contexto de Gálatas? Os cristãos da Galácia, começando a dar ouvidos a vozes que não vinha dos apóstolos inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, não vinha do Espírito Santo, mas de pessoas. Então vamos ler esse texto em Gálatas capítulo 1, vamos ler os versículos de 6 a 9. Quem gostaria de ler? Agora um de casa, agora se quiser ler, já leu um daqui, né? Agora um de casa que puder ler para nós. Eu leio a Alisson, Adriana. Por favor, Adriana. Obrigado. Gálatas 1, 6 a 9 diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ok, Adriana, muito obrigado. Então nós estamos vendo aqui a mesma situação, né, de pessoas, cristãos, dando ouvido a vozes que não vinha de Jesus, que não vinha do Espírito Santo através dos apóstolos, e aqui nós temos também o resultado. Qual é o resultado que nós temos aqui? A Adriana leu na versão dela, né? Anátema. Maldição. Maldição. O que seria essa maldição? O que nós podemos entender sobre esta maldição dentro do contexto que nós estamos vendo desde Gênesis? O que seria essa maldição? O que não vem da palavra de Deus. Fala só um pouquinho mais alto, Paulo, por favor. O que não vem da palavra de Deus. O que não vem da palavra de Deus, ok. Mas qual é o resultado aqui? Então é a maldição, mas o que seria essa maldição para o homem? A morte. A morte. Em outras palavras, a morte é o mesmo que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3. A separação de Deus. Né? À medida em que nós caminhamos, como o César muito bem falou hoje na pregação, a perseverança, não é a importância de perseverar ouvindo a voz de Jesus, porque se nós começarmos a ouvir outras vozes para nos guiar, o resultado não vai ser diferente para a nossa vida. Né? Como nós vimos Pedro falando lá em Atos capítulo 3, né, que será eliminado do meio do povo, é maldição. E me vem à mente a passagem que o próprio Jesus disse, né, que naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor. Né? E Jesus vai dizer, não te conheço. Porque não fizeram a vontade do meu Pai. Ou seja, não ouviram, não fizeram o que o meu Pai disse, mas sim fizeram suas próprias vontades. Então, queria deixar aberto um pouco aí, se você lembra de alguma passagem bíblica, é importante que nós possamos lembrar de passagens bíblicas assim, de cristãos dando ouvido a outras vozes e resultados que nós temos sobre isso. Ou se você quer dar algum exemplo, alguma situação, né, que você consegue aplicar isso para nós hoje. Tanto os irmãos estão aqui, quanto os que estão de casa. O Alisson. Sim, quem? É o Paulo. Paulo, por favor. Não seria fazer uma comparação entre a serpente e Eva e os
que estão pregando hoje nas igrejas e o povo que não conhece a palavra de Deus, né? Estão seguindo coisas que não vêm da palavra de Deus. Ok, Paulo, obrigado. Isso mesmo. Né? Pessoas, líderes religiosos que estão pregando, falando sobre Deus, mas do que tem de essência nessa mensagem, na verdade, não vem de Deus. O Márcio agora também quer fazer a participação aqui. Hebreus 10, 26 diz que se continuar a pecar deliberadamente, né, depois que recebeu o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E, de acordo com a sua pergunta, versículo 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ótimo, Márcio, muito obrigado. Um excelente exemplo, né, do livro de Hebreus, né, falando sobre... Olha, gente, e esse ponto que o Márcio tocou, irmãos que estão em casa, nós que estamos aqui presentes, vamos ficar atentos a isso. Olha, o que eu tenho recebido de mensagem de pessoas dando ouvidos a pessoas gravando mensagens no YouTube, pessoas denominacionais, enfim, dizendo que o congregar não é necessário. Esse negócio de ficar participando da ceia todo domingo, como é o contexto aqui de Hebreus, capítulo 10, que o Márcio leu, esse negócio de ficar reunindo todo domingo para ficar participando da ceia, isso não tem... Olha, isso são vozes. São vozes de pessoas que, primeiro, não têm embasamento na palavra de Deus para falar, e segundo, que não têm compromisso com a vontade de Deus. Então, vamos tomar cuidado. Eu já vi, eu presenciei cristãos se desviando da palavra de Deus, ouvindo esta voz sobre este ponto. Então, vamos tomar cuidado com outras vozes. A Bíblia, ela nos ensina grandes lições. E é só nós olharmos a palavra de Deus, o que aconteceu no passado, tanto num passado bem longe, lá em Gênesis capítulo 3, quanto também num passado há 2000 anos atrás, vamos dizer aproximadamente, na época dos apóstolos, e nós estamos vendo também hoje em nossos dias. E isso, nós não vamos duvidar, porque isso, infelizmente, vai acontecer até a volta de Jesus. A gente pessoas, como a gente fala uma linguagem popular, pessoas buzinando em nosso ouvido, coisas que estão tentando nos atrair para desviarmos o foco da voz de Jesus. Mais algum comentário? E depois... Alisson. Sim. Alan. Oi, Alan. Olha, é você mesmo, estou vendo escrito Robin aqui, hein? Eu tô junto com a Robin aqui, usando o aparelho dela. Eu sei. Vamos lá. Bom dia para todos aí. Eu quero falar assim sobre isso, mas queria dar uns parabéns aí a todos que estão ajudando nessa transmissão, porque está muito bom vendo pelo YouTube e pelo Zoom ao mesmo tempo, né? Está muito bom isso aí com a aula. Então, queria dizer isso aí, dar os parabéns a todos que estão ajudando. Louvado seja Agora, Deus. com relação a isso que você falou, eu lembro de Roboão, assim que Salomão morreu, não é? Lá em 2 Crônicas, capítulo 10, Roboão deu ouvidos aos seus amigos, ao invés de ouvir a Deus. E por causa dessas vozes dos seus amigos, o reino acabou se dividindo. E aconteceu tudo o que nós sabemos que aconteceu, né? Sim. Então, o grande perigo de ouvirmos outras vozes e não somente a Deus. Ótimo, obrigado, Alan, obrigado. Então, este é uma grande lição para as nossas vidas, como discípulos de Jesus. A palavra de Deus, por vezes após vezes, vai nos lembrar dessas lições. Ouvir somente
a Jesus. Parece uma coisa tão simples que a gente ouve tanto isso, mas na hora da gente peneirar aquelas vozes, parece que passa assim despercebido. Então, é algo que nós temos que ter gravado em nossa mente, em nosso coração. Ouvir somente a Jesus. Ouvir somente o Espírito Santo de Deus. Somente, para que nós possamos continuar nas bênçãos de Deus. Então, esta é uma das grandes lições dentro desse texto, que nós vamos continuar domingo que vem, que o nosso horário já está passando, mas nós vamos continuar nesse texto, vendo também outras coisas que aconteceram aqui em Gênesis capítulo 3, além de ouvir outras vozes, que nós vamos aplicar nas nossas vidas hoje, para que nós possamos continuar nas bênçãos de Deus, para que possamos não ter esse declínio aí, na vida espiritual, porque nós já fomos resgatados do domínio das trevas, e estamos no reino da luz, é onde nós queremos ficar. Mas para ficar no reino da luz, é necessário ouvir somente a Jesus. Nós vamos, então, terminar agora fazendo uma oração, e depois eu gostaria que o Murilo me ajudasse aqui, Murilo, depois da oração, só para que você pudesse virar a câmera um pouquinho aqui, para o pessoal de casa ver o grupo aqui, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e poderoso Pai, nós te louvamos, te bendizemos a cada instante da nossa vida, porque o Senhor, Pai, nos deu uma vida maravilhosa em Cristo, com tantas bênçãos. E pedimos ao Senhor que nos ajude a perseverar nesta caminhada, Pai, ouvindo somente a Jesus. Escrito na Bíblia, Pai, as palavras do Senhor que Jesus nos trouxe, e que o Espírito Santo nos ajuda a fixar cada vez mais em nossa mente, em nosso coração. Nos ajude, Pai, a ouvir somente a Jesus, para continuarmos nas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Bem, enquanto o Murilo vai mostrando para você, irmão, irmã de casa, você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo Zoom, o Murilo vai mostrar aqui o grupo que nós estamos reunidos aqui presencialmente, dando um tchauzinho aí, também se despedindo. Bom domingo a todos, que Deus abençoe, e que Deus seja louvado, por essa equipe de irmãos que estão aqui, prontos, Murilo, Gustavo, Gabriel, que está ali, e tantos outros irmãos, que eu começar a falar nome aqui, a gente vai acabar pecando, Enfim, então, que Deus abençoe essa equipe, de som. Mostra lá, vê se você mostra a equipe lá atrás, Olha lá, Muito bem. Então, um ótimo domingo a todos, que Deus nos abençoe na paz, na segurança, na proteção do nosso Senhor Jesus. Bom domingo, uma boa semana.